Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter aula de geografia. Nós vamos iniciar o capítulo 7 sobre os lugares e o tempo. Na página 214. Desde que nasceu, você já mudou muito? Você já reparou que muitas coisas ao seu redor também mudaram? Então, aí, ó, eu tenho duas fotografias. A fotografia A retrata parte do município do Rio em 1889. E a fotografia B, que mostra o lugar em 2016. Aí eu tenho três perguntas. Letra A, que lugar está representado nas fotografias? Que lugares vocês acham que está mostrando aí na foto? Letra B, entre as fotografias A e B, passaram-se 127 anos. Que transformações ocorreram nesta paisagem, nesta fotografia, entre os momentos registrados? E letra C, você já observou transformações no lugar onde você vive? Quais você observou? Iniciamos na página 216. Os lugares são transformados. Os lugares são transformados tanto pela ação da natureza quanto pela ação das pessoas, ou seja, dos seres humanos. A ação das águas, da chuva, dos mares e dos rios, a força dos ventos e o calor do sol são alguns exemplos de como a natureza pode transformar os lugares. Então, eu tenho aí, ó, paisagem de cidade de Santa Catarina, coberta por neve durante o inverno. As pessoas também estão constantemente transformando os lugares. Eu tenho a paisagem de área desmatada para o plantio da lavoura no Mato Grosso. A construção de pontes, prédios, praças e tantos outros elementos, e o cultivo de lavouras são alguns exemplos de transformações causadas pelo ser humano nos lugares. Número 1. Dê outros exemplos de transformações causadas pela natureza que podem ser observadas nos lugares. Então, ó, rios, ventos muito fortes, que podem danificar casas, plantações ou florestas. Número 2. Dê outros exemplos de transformações ocasionadas pelo ser humano e que podem ser observadas nos lugares. Eu tenho aí, ó, construções de casas, escolas, lojas, hospitais, asfaltamentos de ruas. Na página 217, eu tenho aí atividades. Número 1. As fotografias a seguir mostram lugares modificados pelo ser humano e pela natureza. Pinte os quadros com as cores correspondentes a cada ação. Eu tenho aí, ó, o vermelho, vocês vão pintar de vermelho a ação feita pelo ser humano. E de verde, a ação da natureza. Eu tenho aí paisagem de uma praia em Jericoacoara, Ceará. Tenho aí paisagem de lavoura de café em Alfenas, Minas Gerais. Tenho o vulcão em erupção em Tugurauá, que é no Equador. Tenho a paisagem da cidade de Curitiba, no Paraná. Tenho a ponte sobre o rio Paranauá, em Brasília, Distrito Federal. E tenho dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhense, no Maranhão. Página 218. Os lugares são transformados em ritmos diferentes. As transformações dos lugares podem ocorrer em períodos de tempos diferentes. Algumas transformações são mais rápidas, outras são mais lentas.
Conheça algumas transformações causadas pelo ser humano. Eu tenho aí a construção de grandes obras, como a de um estádio de futebol. Pode durar meses ou até anos. Construção do estádio de futebol, Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Tenho aí, já a instalação de sinais de trânsito pode durar apenas algumas horas. Tem pessoas trabalhando na instalação de um sinal de trânsito em Moscou, na Rússia. Número 1. Em sua opinião, por que os seres humanos fizeram essas alterações nos lugares retratados nas fotografias desta página? A instalação do semáforo é importante para organizar o trânsito. E o estádio é um local adequado para a prática de atividades esportivas. Na página 219 está assim: conheça algumas transformações promovidas por ações da natureza, como a força das águas, dos rios e dos oceanos e a ocorrência de chuvas e ventos. Note que elas ocorrem em ritmos diferentes. As chuvas intensas, ocorridas em um curto período, podem encharcar o solo e torná-lo mais pesado. Desse modo, ele desliza da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo, transformando os lugares em poucas horas. Nesta fotografia, deslizamento de terras na Cornualha, no Reino Unido. A força da água do mar, ao se chocar contra as rochas ao longo dos anos, pode desgastar os paredões rochosos no litoral, como na fotografia ao lado. Paredões de rochas formados pela força do impacto das ondas do mar no litoral de Portugal. Número 2. Como as transformações que ocorrem nos locais retratados nas fotografias desta página podem interferir na vida das pessoas. Os deslizamentos de terra, ao ocorrer em áreas não habitadas, podem não interferir na vida das pessoas. Já em áreas habitadas, podem soterrar casas e ruas. O desgaste de paredões de rocha no litoral interfere na vida das pessoas quando construções, como moradia ou estabelecimentos comerciais, são erguidas nessas áreas e podem desmoronar. Página 220. As ações da natureza, como a ocorrência de chuvas, ventos, além de promover transformações nos lugares, interferem no dia a dia das pessoas. A variação da temperatura do ar, por exemplo, pode ocasionar essas interferências. Em dias de temperaturas baixas, ou seja, quando faz frio, as pessoas costumam usar roupas grossas e preferem alimentos mais quentes para se aquecer, como chás e sopas. Na fotografia ao lado, menino usando roupas de inverno e tomando chocolate quente em um dia de frio. Já em dias de temperaturas elevadas, ou seja, quando faz calor, as pessoas geralmente usam roupas frescas. Elas também dão preferência a alimentos leves, como sucos e saladas. Na fotografia ao lado, o menino brincando com seu cachorro no parque em um dia de calor. No lugar onde você vive, você observa essas variações de temperatura e como elas interferem no dia a dia das pessoas, seja no modo de se vestir e seja para se alimentar. O lugar onde vive, as interferências das ações da natureza tem variação de temperatura do ar nos ambientes de vestuário e alimentação. Então, dias frios, usamos geralmente roupas de frio. Em dias de calor, utilizamos roupas de calor. Na página 221, nós temos aí atividades. Número 1, assinale com o X, na segunda imagem, as transformações na paisagem do lugar retratado. Eu tenho duas imagens, antes e depois. Então, vocês vão assinar lá com o X as transformações na paisagem do lugar, antes e depois. Letra A. Em sua opinião, as transformações no lugar mostrado acima aconteceu em um período longo ou curto? Aí você vai ver
se foi longo esse período ou foi curto. Número B, para qual finalidade a moradia foi transformada? Hein? Para que vocês acham que eles modificaram essa moradia? Página 222, eu tenho aí, número 2, de acordo com as características dos dias retratados, contorne de vermelho as peças de roupas e alimentos mais adequados para a menina. Em que dia, em que temperatura a menina se encontra? Circule lá embaixo as peças de roupas e os alimentos que ela vai utilizar nessa temperatura. Contorne de azul as peças de roupas e alimentos mais adequados para o menino. Você vai utilizar, vai circular as peças de roupa e os alimentos que o menino vai utilizar na temperatura em que ele está, na variação de tempo em que ele se encontra. Então, finalizamos na página 223, tem um resumozinho do que a gente estudou nesse capítulo. Nesse capítulo, aprendemos que os lugares são transformados pela ação dos seres humanos e também pela ação da natureza. A ação das águas da chuva, dos mares e dos rios, a força dos ventos e o calor do sol são alguns exemplos de como a natureza pode transformar os lugares. A construção de pontes, prédios, praças e o cultivo de lavouras são exemplos de transformações realizadas pelo ser humano. As transformações dos lugares podem ocorrer em ritmos diferentes, sendo algumas mais rápidas e outras mais lentas. Isso vale tanto para as transformações causadas pelos seres humanos, quanto para as transformações causadas pela ação da natureza. Algumas ações da natureza também interferem no dia a dia das pessoas, como no modo de se vestir ou de se alimentar. Ok? Esse foi o conteúdo da semana. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida estaremos nas nossas aulas online na quarta e quinta-feira. Ok? Fiquem com Deus e um beijo enorme.